Bem-vindo a mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. Hoje analisaremos um texto bem interessante das Escrituras Sagradas para refutar o dogma da Trindade. Este é um argumento que podemos dizer que é irrefutável e você vai aprender ele hoje. Compartilhar com você esse argumento para que você possa ajudar outras pessoas também a reconhecerem que realmente a Trindade é um ensino falso. Muito se fala da divindade de Jesus Cristo e de que ele faz parte da Trindade. Então vamos analisar alguns pontos sobre a Trindade. Veja, por exemplo, essa foto e saiba que, primeiramente, os três são distintos entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo, e não é o Pai, nem o Espírito Santo é o Filho ou o Pai. Sabendo disso, você já pode descartar vários argumentos falhos, que dizem que Jeová é Jesus e assim por diante. Lembre-se, são pessoas distintas entre si. Outro ponto bem interessante que temos que ver na Trindade é que os três são coiguais e coeternos. Porém, esse ensinamento não bate com as Escrituras, visto que Jesus Cristo foi criado e o Pai não. Aqui é que entra o texto desse artigo. Hebreus 1, versículo 3. Mas por que esse texto ele é tão interessante? Porque o argumento que eu usarei aqui é simplesmente irrefutável. E, acima de tudo, ainda usarei as Bíblias da cristandade para provar isso. Vou começar com a Bíblia Palavras-Chave. Então temos ali o texto de Hebreus 1,3 que diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja que a expressão expressa imagem tem um número, o número 5481. A Bíblia Palavras-Chave ela possui um mini dicionário Strong para que o leitor ele possa ver o significado das palavras. Então, vamos ver o que significa esta palavra. A palavra grega é character. E ali diz, gravação, entalhe, figura gravada, uma cópia exata. Isto mesmo, cópia exata. Ali fala também, note que no texto grego do Novo Testamento, uma impressão, imagem, usada apenas em Hebreus 1,3, onde Jesus é descrito como o caractere, ou imagem expressa ou cópia exata da natureza de Deus. O ponto que eu quero destacar é onde diz cópia exata. Veja que o dicionário ainda diz que essa palavra aparece apenas em Hebreus 1,3. Então, o que aprendemos desse texto? Sim, quer você aceite ou não, a Bíblia diz: Jesus é uma cópia exata de Deus. Mas talvez você se pergunte como que isso refuta a Trindade? Bem, o argumento é esse. Premissa 1. O tempo. A cópia ela vem sempre depois da original. Para que uma cópia exista, a original tem que existir antes. Premissa 2. A dependência. Para existir a original não depende da cópia, mas a cópia depende da original. Premissa 3. Vemos assim a separação ontológica entre o Pai e o Filho. Cristo é a cópia de Deus, mas Deus não é a cópia de Cristo. Logo, sendo a cópia do próprio Deus, Jesus tem todas as características que fazem dele um Deus, porém subordinado, ontologicamente e distinto do Pai. Veja como isso fica claro com o comentário que a Bíblia de Jerusalém faz deste texto. Em sua nota, ela diz:
O Filho é o resplendor ou o reflexo da glória luminosa. Ele é a expressão, efígie de sua substância, como a marca exata deixada por um carimbo. Veja que a Bíblia de Jerusalém diz que Jesus é a marca exata deixada por um carimbo. Isso reforça o argumento que nós citamos ali em cima. A nota ainda usa o termo efígie, mas o que significa? De acordo com o dicionário, efígie significa uma representação de uma pessoa numa moeda, pintura ou escultura. Ela aplica esse termo a Colossenses 1,15. Veja o que a Bíblia de Estudo Nova Tradução na Linguagem de hoje, em sua nota, ela diz sobre o texto. Revelação visível de Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas, ou ele nasceu antes de todas as coisas serem criadas. Ora, se Jesus ele nasceu, ele não é coeterno com o Pai. E isso reforça ainda mais o nosso argumento usado logo atrás, como vimos. Isso também fica muito evidente quando Jesus esteve na terra. Visto que Jesus ser a representação exata de Jeová Deus, ele realmente podia dizer: quem me vê, vê também o Pai, conforme a nota da Bíblia de Jerusalém cita esse texto, João 14:9. E referindo-se a esse texto, vamos à nota da Bíblia de Jerusalém novamente. Ali diz: se me conheceis, conhecereis. É preciso saber que Jesus é o que? O unigênito, para reconhecer que Deus é o Pai que nos ama. E o que vem a ser unigênito? Bem, vamos deixar então o dicionário bíblico responder a esta pergunta. Então, unigênito, monogenes, ele é um adjetivo de monos, único genus, tipo que deriva da raiz ginomai. Pegando então essa raiz, ginomai 1096, vamos ver o que o dicionário Strong tem a falar sobre esta palavra. Uma forma expandida e medida de um verbo primário. Olha só. Provocar a existência, gerar, isto é, tornar-se, vir à existência. Ali embaixo, ser criado. Bem, preciso dizer alguma coisa? Acho que não, né? Para dar mais então credibilidade a este vídeo, vamos ver mais uma Bíblia para nos ajudar. Vamos às notas de referência da tradução brasileira. Então ali aparece, a imagem expressa. A nota I, que é da imagem expressa, nos leva a 2 Coríntios 4:4. Veja que ela manda para lá. Vamos ver então o que diz. 2 Coríntios 4:4 reza da seguinte forma: nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, para que não lhes raiasse a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, temos novamente outra referência aqui, a imagem de Deus. Para onde essa nota nos leva? João 1,18. O que nos diz João 1,18 na Bíblia, tradução brasileira? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. E o que significa unigênito, conforme a gente viu lá em cima, acho que eu não preciso falar nada, né? Bem, reforçando um pouco mais o texto de 2 Coríntios 4:4, vamos ver como a Bíblia Palavras-Chave fala a respeito desta palavra, imagem. Ali, 1504. Temos a referência. Então vamos lá, 1504. Eikon. É um substantivo de eikon. Ser semelhante a, lembrar algo, semelhança, imagem. Realmente ser semelhante e lembrar algo é muito, mas muito diferente de ser igual e coeterno. Por isso, esse texto de Hebreus 1:3, ele é irrefutável. Tanto as referências cruzadas, como o significado das palavras usadas pelos escritores
inspirados nos mostram que Jesus não é igual ao Pai Jeová. Ele não coexiste junto com o Pai. Ele não faz parte de uma trindade. Então, vou colocar aqui novamente o argumento que refuta a trindade. O argumento é este. Premissa 1. O tempo. A cópia ela vem sempre depois da original. Para que uma cópia exista, a original tem que existir antes. Premissa 2. A dependência. Para existir a original, não depende da cópia, mas a cópia depende da original. Premissa 3. Vemos assim a separação ontológica entre o Pai e o Filho. Cristo é a cópia de Deus, mas Deus não é a cópia de Cristo. Logo, temos que, sendo a cópia do próprio Deus, Jesus tem todas as características que fazem dele um Deus, porém subordinado, ontologicamente e distinto do Pai. Então eu deixo aqui o desafio a todos aqueles que acreditam na Trindade. Refutem esse argumento baseando-se no que você viu no vídeo. Quebre todos os argumentos que usei no vídeo, para depois vir falar alguma coisa a respeito da Trindade para nós. Este argumento é irrefutável. Eu realmente desafio qualquer trinitário a refutar esse argumento de forma lógica. Nunca se esqueça, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.